Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade, Cristo Reina, proclamando o reino de Deus, a serviço do reino de Deus. Aleluia. E assim trazendo a mensagem, a palavra de Deus ao teu coração. Estamos aqui na frente, por isso barulhinho de moto aí, mas tudo bem. Aleluia. Muito bem, queridos. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, Rua Manuel Ferraz Viana, 188, Jardim Europa. Aleluia. E você é bem-vindo. Bem próximo à Avenida São Francisco de Paula. Aleluia. Você esquadra depois do cronômetro para baixo e você encontra então. É fácil. Já coloquei no Face como chegar aqui. Amém? Não é nada difícil, tá certo? Muito bem. Estamos aí, amado, trazendo algumas coisas a respeito do livro de Apocalipse. E já temos algumas mensagens a respeito, aleluias, do capítulo 1. Procure aí no Face, você vai encontrar, ou no YouTube, tá certo? Aleluias. Eu quero, antes de ler a carta enviada a Efésios, ler aqui esse começo aqui que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém? Está muito compreensível isso aqui, não está? É claro que está. É preciso ler com a mente de Cristo e a dependência do Espírito Santo. Muito bem. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia. Se naquele tempo já estava próximo, significa que está às portas a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Basta um sinal. E ele vem. Glória a Deus. Vem como juiz, veio como salvador, né? Suportou tudo por nossa causa e morreu numa cruz. Mas virá então como juiz. Aleluia. E não será mais tempo de graça, de salvação, mas de juízo, de justiça. Tá certo? Então precisamos estar preparados a cada dia. Essa palavra para mim e para você. Tá certo? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem. A bênção é grande. A promessa é tremenda, é eterna. Não dá para brincar nem perder essa grande oportunidade que Deus nos dá através do seu Filho Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através do Senhor Jesus, que pagou o preço por mim e por você naquela cruz, e que virá então como juiz. Aleluias! Portanto, hoje é o dia de estar plenamente convicto e tranquilo diante de Deus. Se não está, então devemos buscar o Senhor, nos humilhar, quem sabe pedir perdão, receber o perdão e continuar a caminhada firme, aleluia, em direção à terra da promessa, a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. Muito bem? Glórias a Deus. Muito bem, amados. Visto isso, vamos então à primeira carta à igreja em Éfeso. Aleluia, glória a Deus. Começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Oh, glória a Deus. Aleluia. Primeira parte, que bênção. Vamos para a segunda parte, então, a igreja em Éfeso. Vamos lá? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Te lembra disso? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Glória a Deus. E senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, a eternidade de Deus, perfeita, maravilhosa, aleluias. E aproveitando, né? Vamos ver alguma coisa aqui para você e para mim, de Apocalipse capítulo 21, aleluia, onde diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é o esposo? Jesus. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas passaram. Aleluia! E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia! O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O próprio Deus falando comigo e com você. Aleluia! Glória a Deus, que maravilha. Grande é a promessa. Muito bem. Voltamos então ao livro, a carta, aliás, à igreja em Éfeso, através agora do próprio João, que se torna então o comunicador. Muito bem. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem é? O Senhor Jesus. Aleluias. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Agora veja bem, no versículo 20 do capítulo 1, esse mistério está revelado. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Glória a Deus. Está explicado. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. E Jesus está no meio, interagindo. Ele não está fora. Ele é o cabeça da igreja, então ele está no meio. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem. Versículo 2. Conheço as tuas obras. Você acha que Deus está dormindo? Você acha que Deus não vê, não ouve? Você acha que Deus é uma estátua
ou uma imagem de escultura pregada numa parede. Não, Deus é espírito e nada foge dos seus olhos. Aleluia! Por isso, um dia ele julgará todas as coisas. Ele conhece tudo, aleluia. Tudo está descoberto a ele. E veja essa palavra: conheço as tuas obras. Amém, querido? Você pensa, né, que está agindo, né, sem a participação do Senhor Jesus, ou do próprio Deus, o qual ele representa? É claro que não. Aleluia. Ele está consciente de todas as coisas. E ele é o cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Veja bem. Quer dizer, Deus ele nos conhece. E que não pode suportar homens maus. Veja, ele nos conhece. Ele conhece nossas obras e também a cada um de nós. Aleluia. Glórias a Deus. Então, ele nos conhece. Sabe, muitas coisas acontecem com a gente. E muitas coisas se levantam muitas vezes, ou por ignorância, ou por malícia. Aleluia. Porque as pessoas nos veem, sabe, como saco de pancada muitas vezes. Aleluia. E muitas vezes por pessoa que a gente nem espera. Aleluia. E a minha resposta é uma só. Deus, ele me conhece. Aleluias. E como? Tá certo? Ou por bem ou não. Vigia. Glória a Deus, nada escapa aos teus olhos. E que não pode suportar homens maus. Tá? A gente muitas vezes é flexível, sabe, com as coisas. Amado, não podemos ser flexível com aquilo que é errado, com aquilo que desagrada ao nosso Deus, ao nosso Pai. Precisamos ter posição nessas coisas. Aleluia. E Jesus diz algo aqui importante para mim e para você. E que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Aleluia. Glórias a Deus. Como é que a igreja tem se movido com relação a isso? Algumas pessoas dizem, mas é melhor que esteja na igreja que fora da igreja. Isso não reflete, aleluia, a Santa Igreja lá em Atos. Aleluia, de maneira nenhuma. Nós precisamos vigiar, queridos. Aleluia. Vigiar o ministério, vigiar a igreja. Aleluia. E não protelar. Não permitir que pessoas, não é, no espírito de rebelião, de contenda, aleluia, muitas vezes maldizendo, não é, trazendo prejuízo, deixar assim numa boa. É claro que não. Temos que chamar no apito e conversar. E aqui ele diz que eles foram colocados à prova. Quantos profetas no dia de hoje? Não é que não creio em profeta, eu creio sim, mas tem que ser aprovado. Amém? Não é chegar assim de qualquer maneira, a Miguelão, e começar a falar qualquer coisa que vem na mente ou no coração. É claro que não. Aleluia. Então todo profeta tem que ser provado. E também os apóstolos. Não é? Eu fui chamado para isso. E como é que é a primeira prova? Pelos frutos os conhecereis. Como é que está a vida dele? Como é que está a família? Por que caminho tem andado? Que testemunho que eles trazem? Aleluia. São verdadeiros? Que palavra eles têm pregado? Há muita coisa a ser avaliada. Agora, uma coisa é que não devemos permitir. O que está errado, pessoas que não estão defendendo a verdade, mas protelando e, enfim, sendo um instrumento negativo, isso não pode se deixar permitir. E essa igreja tinha essa posição. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Aleluia. Não existe mentira, falcatrua, engano no reino de Deus. E a igreja, ela representa o reino dos céus na terra. Ela não nos pertence como pastores. Elas pertencem a Jesus. Aleluia. Então não podemos, amado, fazer as coisas segundo a nossa vontade. Precisamos olhar a palavra de Deus, como Jesus andou.
como ele se manifestou em cada situação. Pessoas como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, aleluias, Tiago, pessoas que andaram com Jesus, que eram íntimos de Jesus, aleluias. Oh meu Deus, é preciso vigiar e zelar, aleluias, pelas coisas do alto, aleluias. Mas a minha igreja está bem, tal lá está assim, mas não tem nada a ver com isso. Quem disse isso? Se a igreja é uma só, o reino é um só, e a igreja representa o próprio reino dos céus na terra, no lugar de Jesus. Quem disse isso? Temos sim que haver com os outros também. Precisamos orar e quem sabe até conversar com eles. Aleluias. Não existe esse tipo de espiritualidade. Aleluias. De eu faço a minha parte e o resto que se dane. Não é assim não. Porque aquilo que fizeram de errado, aleluias, isso há de retundir negativamente no mundo em que nós vivemos. Aleluias. E a igreja passa a ter uma imagem ruim. Porque nessa hora ninguém vê se é a igreja A, B ou C. Aleluias. Ela vê o reino. O mundo vê o reino. Aleluia. Nós é que vemos a coisa dividida. E não é assim. Aleluia. Precisamos despertar para isso. Muito bem. E tens perseverado, olha que maravilha, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Então vimos a radiografia, o perfil. É legal. Eu gostei desse começo aqui. Eu quero ser assim, sabe? Aleluia, glória a Deus. Vigilância, levar a coisa a sério, entender que a igreja representa o reino dos céus. Aleluia, que nós temos uma unidade, não existe várias igrejas não. Existe uma só, e nós somos pedaços da igreja, aleluia, em comunidades, em regiões, em cidades, em nações, para servir a Deus e representar Jesus. Aleluia, por isso precisamos vigiar. Aleluias. Glória a Deus. Grande é a responsabilidade. Versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quer dizer, continuou, firme. Aleluias. Firme. Esse é o segredo da vida cristã. Não interessa o que vai acontecer. Se é chuva, se cai pedra, se faz vento, é prosseguir na constância, na perseverança. Aleluias. Em frente, em nome de Jesus, para que possamos suportar as situações e ser mais do que vencedores. Vestir a armadura de Deus, tomar o escudo da fé, a espada do Espírito, aleluias, e estar pronto para a batalha. Nós estamos numa batalha. A vida é uma grande guerra, querido. O inimigo se levanta com tudo, mas aquele que está conosco é Jesus. Oh, aleluia, o Senhor Todo-Poderoso. Aquele que tem a chave do inferno e da morte. Aleluias. Aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra. Jesus. Aleluias. Portanto, é só se manter firme e a vitória é certa. Agora vem a segunda parte. Amém, amados? Que é, puxãozinho de orelha. Temos que receber. Aleluias. Muito bem. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, começamos bem. Aleluias. Uma vida completamente rendida a Deus. Quero trabalhar, quero servir, não é? Se dispondo. Aleluias. Mas, de repente, as situações, os problemas, as barreiras, questões na própria igreja, e você foi, sabe, cansando. Aleluias. Mas Jesus está dizendo, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluias. Aleluias. Então, no versículo 5, nos dá uma resposta muito linda. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, é que vem. Veja, amado, nem tudo está perdido. Há um Deus de braços abertos que quer que nós continuemos. Então, ele chama a atenção, ele exorta para construir e não para destruir. Aleluias. Lembra-te que você faz uma avaliação, olha por isso, jejua. Lembra-te onde é que tu caiu, por que que você de repente esmoreceu.
e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aleluia! Deus, Ele confia em você. Ele sabe o potencial que você tem. E, portanto, por isso que Ele manda você se levantar, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então não é um Deus que está aí para pisar em cima. Esse é um Deus que muitas vezes pessoas, eles acreditam. Um Deus terrível, um Deus irado, né? Que espera sempre a oportunidade para malhar. Não é isso, não. Deus, Ele se alegra na vida e não na morte. E está sempre disposto a nos perdoar se houver um arrependimento realmente à altura, correto. Oh, meu Deus! A Bíblia declara que aquele que confessa e deixa, esse alcançará, aleluia, misericórdia do Senhor, restauração. Glória a Deus. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Isso é para a igreja, isso é individualmente para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos em Sardes, não é, que Deus diz ali que muitos estavam, a grande maioria, mortos na igreja. Aleluia, mortos. Vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos, porque deixaram de produzir boas obras. Estão ali que nem uma estátua, sem produzir nada. Aleluia. Muitas vezes, somente nos cultos, mas não com o coração disposto a ser um membro que participa, que interage e que cumpre com a sua parte. Glória a Deus. Muito bem. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras de Nicolaítas, as quais eu também odeio. O que é obra de Nicolaita? A idolatria. Aleluia. Os ídolos. Muito levantado e incentivado por uma certa igreja. Aleluia. A idolatria. A idolatria, ela é abominável a Deus. E aquele que tem na sua casa algum ídolo, que confia nesse ídolo, põe afora, isso não vale nada. Só tem um poder, o poder de te separar de Deus, porque Deus abomina a idolatria, a feitiçaria, a magia negra, a bruxaria. Aleluias! E essa palavra é quem diz isso, não sou eu. Glória a Deus. O único poder que nós temos é o nome de Jesus, na presença gloriosa do Espírito Santo. E somente a igreja do Senhor Jesus, que é fiel, que possui esses elementos. Só ela pode te salvar, te abençoar e te conceder vitória. Aleluia! Glória a Deus. Se você tem buscado se alimentar em fontes venenosas, saia disso. A igreja do Senhor Jesus é o lugar que vai trazer vitória eterna para você, a começar por hoje, nessa vida. Muito bem. Aleluia. Vamos ao finalzinho, então. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos Nicolaítas, como eu também odeio. Deus odeia a idolatria, esse tipo de coisa que é oriunda dela também. Glória a Deus. Finalizando então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, alegre-se, porque o que você viu é um Deus que te ama, que se preocupa, que quer você lá com Ele eternamente. E por isso a palavra vem, aleluia, dessa maneira, para nos conceder a sua salvação eterna. Aleluia. Estávamos perdidos, mas Deus enviou Jesus. Esse texto é muito importante. E é o próprio Jesus quem fala. Não é João. Jesus declara, porque Deus, Ele maneira, que enviou o seu Filho unigênito, e o entregou naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, e a cada um de nós, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, que é a eternidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Carta
ao Éfesos, é isso, Éfesos, não é Efésios, é Éfesos. Glória a Deus. Então está aí, amém, amado, essa palavra que era para Éfeso, mas que também é para a igreja hoje, como já falei em outras pregações. Portanto, receba essa palavra. Ela é para mim, em primeiro lugar. Eu peguei esse texto, eu nem cheguei a analisar o texto. Me coloquei nas mãos de Deus e do Espírito Santo para trazer essa mensagem e as considerações que eu coloquei. Tá certo? Que Deus te abençoe poderosamente. E saiba, hoje você é um escolhido de Deus. Não saia desse lugar. Persevere a cada dia. Aleluias, porque a vitória é grande. Em cada situação, é claro que Deus está com você e vai te fortalecer e vai te conceder vitória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reino. Mais uma vez, o Manuel Ferraz Viana, 188, bairro Jardim, Europa. Um abraço carinhoso a todos vocês e a bênção desse ministério, da minha vida, para o teu coração. Beijo no teu coração espiritual. Desperta, ó tu que dormes. Aleluias, há tempo ainda. Hoje é o dia da tua salvação. Eu queria mostrar uma coisa aqui, e vou mostrar que está aqui. Amém, amados? Ó, glória a Deus. Aqui está a linda camiseta, né, que eu comprei. Aleluias. Ó, Jesus salva. Está bem aqui embaixo aqui. Deixa eu ver aqui. Salva. Glória a Deus. Aleluias. Aqui está então esta linda camiseta